Boa noite a todos. É muito grande a alegria por estar mais uma vez nesta casa com vocês. Eu venho lá de Mirassol, do Centro Espírita Vicente de Paulo, e de lá eu trago um abraço fraterno para cada coração aqui presente. Vocês possam sentir essa energia amorosa em seus corações. E que nós possamos unirmos-nos ainda mais em pensamentos, entrelaçando os nossos sentimentos, para que juntos de fato possamos buscar Jesus, porque Ele continua sendo o melhor amigo das nossas vidas, e na certeza de que é Ele quem está nos dando as melhores condições para as reflexões que iremos fazer juntos. E na noite de hoje, essas reflexões dizem respeito à justiça da reencarnação. Então, nós vamos iniciar considerando que vivemos tempos de grandes abalos morais, porque todos nós temos recebido pelos noticiários, notícias de guerras, de conflitos que vêm lá de fora, infelicitando povos e nações. Mas, perto de nós também temos observado o aumento dos problemas envolvendo as famílias, principalmente no que diz respeito a dificuldade que os pais têm tido na educação dos seus filhos. Nós também temos observado o aumento dos problemas psiquiátricos, psicológicos, com o aumento das alienações mentais, do suicídio. E ao lado de tudo isso, nós também temos visto aumentar a agressividade. E a agressividade, ela sempre vai gerar algum tipo de violência. E quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos é atingido por uma ação violenta, isso passa a gerar, naqueles que observam aquela situação, revolta. E as pessoas passam a clamar por justiça. As pessoas querem, desejam que a justiça seja feita de qualquer forma. E quando isso não acontece, essas mesmas pessoas intentam, querem fazer justiça com as próprias mãos. Mas esquecem-se, esses nossos irmãos, de que a justiça humana, ela é, na maioria das vezes, incapaz de agir de forma completa. Por quê? Porque a justiça humana, ela não consegue adentrar nas causas profundas que depois deram origem àquela ocorrência. Mas a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, ele vem nos mostrar que, acima das leis e da justiça humana, está o poder de Deus. E Deus, conforme está lá em O Livro dos Espíritos, na primeira questão, e eu sempre gosto de citar essa questão, por quê? Porque essa questão, ela abre campo para muitas reflexões nossas. Então, quando Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, quando ele perguntou, na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus? E os Espíritos responderam dizendo que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, nós começávamos a compreender
que Deus é perfeito em todos os seus atributos. E por isso, tudo que Deus realiza, tudo que Deus faz, necessariamente também é perfeito. E Deus, ele gerencia toda a criação. Ele gerencia o universo infinito através de leis, que são leis eternas, são leis perfeitas, são leis justas, imparciais. O que vale para um, vale para todos. Essas leis são incorruptíveis, cheias de misericórdia e amor. E, do ponto de vista moral, as leis de Deus têm como finalidade regular a conduta do espírito no seu processo evolutivo. E por isso, o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus, conforme está lá na questão de número 614 do Livro dos Espíritos. Mas nós vamos lembrar o Salmo número 1. Alguém aqui conhece o Salmo número 1? Já leu, Vera, Salmo número 1? Com certeza. Então, o Salmo número 1 é um salmo que está lá no Antigo Testamento, no livro de Salmos. A gente não tem muito hábito, né, de fazer isso. Mas é bem interessante esse salmo. Por quê? Porque esse salmo é o salmo que vai alinhavar todos os demais salmos deste livro. E ele é conhecido por alguns estudiosos bíblicos como sendo o salmo do homem feliz. Olha que interessante. Por quê? Porque esse salmo ele começa assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Mas, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto o tempo todo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Então esse é o começo do Salmo número 1. Mas esse Salmo também é conhecido por outros estudiosos como sendo o salmo que explica a progressão do mal. E para falar do mal, nós vamos lembrar lá da questão 630 do Livro dos Espíritos. Porque ali nessa questão, os espíritos superiores disseram a Kardec, na resposta a essa questão, que o mal é tudo aquilo que está em desacordo com as leis de Deus. É simples. O que é o mal? É tudo aquilo que está em desacordo com as leis de Deus. E lá no livro Ação e Reação, um livro da série André Luiz, ditado pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nós vamos encontrar no capítulo 7º uma explicação do ministro Sânzio, que é um elevado mentor lá de nosso lar, né? E Sânzio vai dizer que o bem será sempre a nossa decidida cooperação com as leis de Deus a favor de todos. Isso é o bem. O que é o bem? Será sempre a nossa decidida cooperação com as leis de Deus a favor de todos. Enquanto que o mal será sempre representado pela triste vocação que nós temos de querer o bem somente para nós. Então, quando nós queremos o bem somente para nós, isso não é o bem, isso é egoísmo. Porque o bem real, o bem verdadeiro, tem que ser bom para todos. Então, o que acontece?
Por que esse salmo é chamado de o salmo que mostra a progressão do mal? O que é progressão do mal? É como o mal se expande, como o mal evolui, como ele se estabelece. Então, primeiro, ele se apresenta, a situação equivocada se apresenta. E muitas vezes nós olhamos para o mal e acabamos até achando que não é tão ruim assim, nos simpatizamos com ele. E para depois, usando o nosso livre-arbítrio, nós escolhermos agir mal. Para depois, num terceiro momento, nós começarmos a zombar do bem e dos bons, porque nós ouvimos muita gente dizer assim, mas todo mundo faz e se dá bem, eu vou fazer também. Ué, não é assim? Todo mundo faz, é errado, mas todo mundo faz, eu vou fazer também. O mundo é dos espertos, quem não faz é bobo. Ou seja, você está zombando do bem e dos bons. Mas o caminho do mal é extremamente longo e desagradável, porque o caminho do mal é cheio de dores, de arrependimentos e exige correções. É o que nós vamos ver no livro Libertação. O livro Libertação é mais um livro da série André Luiz, ditado pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E ali no Libertação, no capítulo 7º também, nós vamos encontrar André Luiz, o seu companheiro de estudos Eloy e o instrutor Gúbio em uma viagem. Eles estavam, na verdade, em uma missão, em uma tarefa, em um trabalho, em uma região muito difícil, muito densa da espiritualidade. E eles aproveitaram um momento a mais para poderem aprender alguma coisa. Então eles saem, passam por um lugar onde havia muitos irmãos nossos em grandes perturbações, e ali eles se deparam com um quadro muito triste, muito duro, porque ali havia uma mulher. Ela estava ali com um olhar semi-enlouquecido e ela gritava: Joaquim, Joaquim! Mas ela não estava ali sozinha. Ela estava cercada, envolvida por 3 outros espíritos, também em estado deplorável. Eles estavam quase que colados a ela. E eles a envolviam em pensamentos de ódio e desejo de vingança. Então era um quadro muito triste, muito duro de se ver. E André Luiz, ele olha para o instrutor e questiona: o que está acontecendo aqui? Que situação é essa, não é? E Gúbio, então, como já é alguém um pouco mais elevado, ele analisa aquela situação e diz: essa mulher, na última reencarnação, ela foi uma jovem muito bonita que se casou com um homem bem mais velho que ela, um rico fazendeiro. E depois de casada, ela passou a morar na propriedade do marido, numa fazenda. E ela já estava ali há algum tempo, quando ela soube que o marido, tempos antes do casamento, ele teve um relacionamento com uma das escravas, com a qual teve 2 filhos, que a essa altura já eram adolescentes, então fazia muito tempo já isso, né? E mesmo depois de casado, ele ainda manteve aquela antiga família ali na propriedade. Mas ela, envolvida em sentimentos de muito egoísmo, mas também muito ciúmes, ela passou a exigir que o marido se desfizesse da escrava, que ele vendesse aquela mulher.
E de tanto ela insistir, o marido acabou cedendo e vendeu a escrava. E a escrava foi mandada para uma região muito distante, uma região pantanosa, insalubre, e em pouco tempo ela adoeceu e desencarnou. Os dois rapazes, adolescentes ainda, passaram a ser sistematicamente perseguidos e castigados por ela. E eles então contraíram a tuberculose. E um após o outro também desencarnaram. Depois de desencarnados, os três voltaram ali para a fazenda e passaram a envolver aquela mulher em sentimentos de muito rancor, de muito ressentimento e desejo de vingança. E ela, por não ter resistência moral nenhuma, porque ela não fazia o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui melhorando o nosso campo íntimo. Estamos aqui nos conectando com as regiões mais altas da vida. Estamos nos aproximando um pouco mais de Jesus e de Deus, nutrindo o nosso ser. Mas ela não tinha resistência moral nenhuma. Então ela passou a absorver aquelas vibrações deletérias, negativas, e foi se desequilibrando. Ela começou a se afastar das pessoas que residiam ali na casa. Adoeceu, permaneceu acamada por algum tempo. Os médicos que o marido contratou para visitá-la, para medicá-la, não conseguiram detectar a causa daquela enfermidade. E logo depois, então, ela veio a desencarnar também. Depois de desencarnada, ela foi arrastada por aqueles 3 inimigos para aquela região de grandes dores e de grande sofrimento. E a pergunta que nós fazemos é: como sair desta situação? Olha só, gente, que situação. 4 indivíduos ali envolvidos naquele conúbio obsessivo, com muito ódio, com muito rancor, e ela com uma consciência cristalizada no remorso. Como é que nós vamos resolver isso? Para nós resolvermos isso, vamos primeiro dar uma olhada lá no Livro dos Espíritos, agora na questão de número 166, porque ali Allan Kardec, ele fez a seguinte pergunta aos espíritos superiores: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar? Olha só, a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Anteriormente, os espíritos superiores já haviam dito para Kardec, na questão de número 132, que o objetivo da encarnação do espírito é o aprimoramento moral e espiritual. Esse é o objetivo da encarnação. Agora ele pergunta: bom, não conseguiu, como vai acabar esse processo? Os espíritos responderam dizendo: suportando a prova de uma nova encarnação. Mas Kardec, nós sabemos, era um grande estudioso, e ele volta a perguntar, agora na 167, qual é o objetivo da reencarnação? Primeiro ele perguntou da encarnação, né, evoluir. Agora ele pergunta qual é o objetivo da reencarnação. E os espíritos respondem dizendo: expiação. Olha que dureza, né? Expiação. Mas depois eles põem uma vírgula, né? Melhoramento progressivo da humanidade. Sem o quê? Onde estaria a justiça? Se não tivesse a reencarnação, como é que nós poderíamos dizer lá naquele começo que Deus é justo, que Deus é imparcial? Não poderíamos dizer, né? Então, voltando à libertação, o instrutor Gúbio vai dizer para André Luiz e Eloy que
aquele quadro já estava sob as vistas superiores, porque nenhum de nós nunca está desamparado. Nós estamos sempre alguém olhando e cuidando. Então ele vai dizer, essa mulher irá reencarnar. Ela irá voltar em uma nova existência corporal, em um novo corpo. Ela encontrará muitas dificuldades no início da nova encarnação, principalmente na infância e na adolescência. Por quê? Porque ela ainda estará vibratoriamente ligada com aqueles 3 inimigos do passado, porque não é assim que corta a ligação, né, gente? Não é assim, não é assim. Então ela vai ter problemas, mas depois, quando ela chegar na idade adulta, ela vai reencontrar alguém. Quem será que ela vai reencontrar? Quem será que ela estava chamando lá? Joaquim, Joaquim, quem será que é esse Joaquim? Joaquim era o fazendeiro, gente. Era o ex-marido, o antigo marido. Porque ele também estava envolvido naquela situação. Ele também tinha responsabilidade, ou não tinha? Claro que tinha. Então, Joaquim também iria reencarnar. Os dois iriam se reencontrar na idade adulta, iriam se casar e depois iriam receber, um após o outro, aqueles 3 espíritos na condição de filhos. Filhos, porque os vínculos familiares são os maiores facilitadores da reconciliação. Mas, diz Gúbio, ela não teria paz, ela não teria sossego enquanto ela não conseguisse reencaminhar aqueles 3 espíritos para o caminho do reequilíbrio. Enquanto ela não equilibrasse os 3, porque consciência, né? Aprendendo com isso que a ciência de amar também é a ciência de libertar, de iluminar e de redimir. Assim, todas as vezes, quando nós flertamos com o mal, a gente começa a olhar muito para o mal e gostar dele, né? E depois agimos no mal, o que vai acontecer? Nós vamos ocasionar um desarranjo, um desequilíbrio no campo da consciência. E a consciência é aquele lugar onde estão escritas o quê? As leis de Deus. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Então nós vamos gerar um conflito no campo da consciência, nós vamos gerar um problema naquele andar mais alto da casa mental, que é onde estão as noções dos deveres superiores. E o que vai acontecer depois? Vai acontecer que, por mais que nós tentemos fugir da situação, por mais que a gente tente dizer que não fui eu, né? Não fui eu, foi o outro, eu não tive culpa, a consciência, vai chegar uma hora que a consciência irá se impor. E ela vai nos convocar para o reajuste. Ela vai nos chamar, vem cá, chegou a hora, agora tem que ir. Então esse momento é o que nós chamamos de cair em si. É quando nós nos damos conta de que aquela ação não foi legal e que ela precisa ser refeita. Dessa forma, todas as vezes, quando nós entendermos que a nossa ação não foi boa, que aquilo que nós falamos, nós não deveríamos ter falado, que nós causamos um dano ao outro, um prejuízo, um mal-estar, que nós possamos voltar imediatamente atrás, voltar sobre os próprios passos para mudar aquilo, para pedir perdão, nos desculparmos, para dizer, olha, fui eu, a responsabilidade é minha sim, eu não devia ter feito isso, mas eu fiz, então eu vou procurar consertar isso aqui e reparar aquela ação o mais rápido possível, porque se nós não fizermos isso, o que vai acontecer?
nós vamos acionar o mecanismo da lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito é uma lei de natureza divina, que vai exigir a recomposição daquela ação, até que os traços da falta sejam apagados. Não tem como escapar disso. Conforme está lá, muito bem colocado no livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras da codificação kardeciana, livro Céu e Inferno. Lá no capítulo 7º do livro, gente, tudo capítulo 7º até aqui, vocês perceberam, né? Que coincidência. Lá no capítulo 7º do livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar como subtítulo o Código Penal da Vida Futura. É uma das coisas mais bonitas que tem na doutrina, esse Código Penal da Vida Futura. Vale a pena olhar, nem que seja só ele. São muitos itens. Todos fazem sentido, é muito bom e é muito, assim, instrutivo para nós como espíritos imortais, para a gente poder andar na linha, né? E ali, no Código Penal da Vida Futura, no item 9, nós somos informados que toda falta cometida, todo mal praticado é uma dívida contraída que deve ser paga. Tem que pagar. Se não for em uma encarnação, será na próxima ou nas próximas, porque todas as existências são solidárias. Não tem como fugir disso. Vai ter que consertar o negócio. Deve ter que pagar, não é? Depois, no item 16, nós vamos ser informados de que o arrependimento é o primeiro passo para a nossa melhoria. Então, se a gente quiser consertar a situação, começa com o arrependimento. Tem que se arrepender do fundo do coração, não é da boca para fora. O arrependimento é o primeiro passo. E arrepender-se é diferente de cultivar remorso. Porque remorso é sempre improdutivo. É quando você sabe que errou, mas não aceita, não admite. E não faz nada para mudar a situação. E aí fica sofrendo, esse sofrimento vai gerar desequilíbrio, desajuste físico, psicológico, mental, espiritual, abrindo brecha para as perturbações. O arrependimento não. Ele pode ser a alavanca, se nós quisermos, que vai nos auxiliar na nossa melhoria. Só que arrependimento só ainda não basta, porque de boas intenções o mundo está cheio. Então, depois do arrependimento, ainda tem a expiação e a reparação. Esse é o caminho para a nossa melhoria. Arrependimento, expiação e reparação. São as 3 condições necessárias para apagarmos os traços de uma falta e as suas consequências. Olha como é grave, gente. Olha como é grave olhar, flertar com o mal e escolher o mal, porque depois tem as consequências do erro cometido. Vocês imaginem, quando nós prejudicamos, por exemplo, o indivíduo, que ele é responsável por um grupo de pessoas. E nós vamos causar prejuízo não apenas a ele, mas a todo aquele grupo que depende dele. Então nós vamos passar a ser corresponsáveis por tudo aquilo que acontecer com aquelas pessoas também. Então, a expiação, ela consiste nos sofrimentos físicos e morais decorrentes da falta cometida. A expiação, ela pode se iniciar na própria encarnação, ela pode ter início no plano espiritual ou nas próximas reencarnações. E a reparação, ela consiste em fazermos o bem para aquele a quem tenhamos feito o mal. É devolver aquilo que nós tiramos, né? Credores e devedores estão sempre ligados. Então é o caso lá do livro Libertação. Aquela mulher, ela estava vibratoriamente ligada com aqueles 3 espíritos que ela prejudicou. Porque credores e devedores estão sempre ligados. E cedo ou tarde irão se reencontrar para o reajuste. Não tem outro caminho. Mas o que nós precisamos compreender aqui?
que a finalidade da expiação não é punição, porque Deus não pune ninguém. A lei de Deus é lei de amor. Então, a finalidade da expiação é educar-nos. E a dor, ela surge como um elemento pedagógico para a nossa melhoria. Assim é que, lá no livro Entre a Terra e o Céu, agora no capítulo 17, mais um livro da série André Luiz, o Espírito André Luiz, ele vai dizer o seguinte, que depois do poder de Deus, só a dor é capaz de mudar o rumo dos nossos pensamentos, compelindo-nos às necessárias mudanças, às necessárias retificações. Porque Deus é amor, então, Deus ele criou leis, ele gerencia tudo debaixo de leis. Essas leis, se nós as seguirmos, para nós se abre uma avenida larga, onde nós podemos transitar tranquilamente. Mas o que acontece? Nós achamos que podemos fazer diferente, né? Ignoramos essas leis, que nós as temos muito bem colocadas no Evangelho de Jesus. E nós que estudamos a doutrina espírita, ainda temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que esmiuça ainda mais os ensinamentos de Jesus. Mas o que nós fazemos? Nós queremos fazer o nosso próprio caminho. Saímos dessa avenida larga, tranquila, que vai nos conduzir rapidamente na direção da felicidade, e nós saímos à margem do caminho e passamos a viver por nossa própria conta e risco. E aí, quando as coisas não saem como nós gostaríamos, é onde surge a dor para nos trazer de volta para o caminho certo. E é por isso que nós escutamos muito agora na doutrina espírita aquele dizer assim, você vai ver muitas injustiças, mas nenhum injustiçado, porque está tudo certo. Ninguém passa por aquilo que não merece, né? Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela vai dizer que a finalidade da expiação é fazer com que o espírito retorne ao ponto onde estava antes da queda. Onde você estava antes de cair? Pois é, tem que voltar para lá, tem que voltar naquele padrão de equilíbrio que você tinha antes. Você desequilibrou, caiu, agora você tem que voltar à normalidade, né? Haroldo Dutra Dias vai dizer que a expiação é uma forma de aclarar a nossa consciência. Quando nós, então, nos damos conta do prejuízo que nós causamos aos outros. E Paulo Apóstolo, para fechar essa parte, né? Paulo Apóstolo, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele vai dizer, ninguém duvide, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. E para que a gente compreenda ainda melhor tudo isso, vamos lembrar agora de Maria da Conceição. Essa história é uma história que a mim, pessoalmente, sempre me emociona muito, me toca muito. Por quê? Porque Maria da Conceição, ela foi uma das inúmeras atendidas de Francisco Cândido Xavier, quando ele ainda morava em Pedro Leopoldo, lá no começo da década de 50. Faz muito tempo, né, gente? Vocês imaginem a periferia de Pedro Leopoldo, uma cidade pequena, uma região difícil, muita pobreza. Lá tinha pobreza mesmo, que a gente por aqui já não vê nesse nível. A gente vê alguns casos, mas não naquela quantidade. Então, conta a história da vida do Chico, que era uma madrugada. O Chico ainda estava no centro, em um trabalho mediúnico, quando ele viu, através da sua visão mediúnica, entrar naquele ambiente dois espíritos, que eram duas mulheres, que se apresentavam vestidas com roupas de épocas antigas. E a que parecia ser a mais velha se aproximou dele e lhe disse que elas
estavam encarnadas ainda. Elas estavam ali de madrugada, no momento em que o corpo físico estava adormecido, através daquele fenômeno que nós conhecemos como desdobramento. Então elas estavam ali para pedir ajuda. Ela disse que estavam morando ali na periferia e que precisavam de tudo. E pediam para que o Chico as fosse visitar. No dia seguinte, quando pôde, Chico reuniu alguns mantimentos e foi para o bairro indicado. Ele procurou e encontrou a casa. Era uma casa muito pobre, quase em ruínas. E ali ele conheceu Lia, a mais velha, na época com cerca de 90 anos de idade. E Maria da Conceição, a mais nova, neta de Lia, à época com cerca de 50 anos de idade. Maria da Conceição era cega, surda, muda, paralítica. Ela tinha a cabeça do tamanho da cabeça de um adulto normal, mas o corpo não havia se desenvolvido, era o corpo de uma criança pequena e era todo atrofiado. Então, Chico soube que, quando Maria da Conceição havia nascido, a mãe de Conceição, filha da Lia, muito jovem, não fazia muito tempo que havia se casado com um homem meio assim matutão, né? Era dono de terras, mas era uma pessoa assim mais agressiva. E ela, essa moça, ela percebeu que havia alguma coisa errada com a criança pela fisionomia da parteira. Ela então chamou a parteira, pediu para que ela lhe trouxesse a menina. A parteira veio meio sem jeito, mostrou a criança e ela então, tomada de horror, levantou-se, pegou a menina e a atirou através da janela na direção do terreiro. Lia, que estava ali do lado, levantou-se rápido, correu para o terreiro, pegou a criança, enrolou-a em panos e desapareceu dali para nunca mais voltar. Porque ela sabia que se a criança permanecesse ali, ela não teria chances de continuar viva. E depois de muitos anos, elas aparecem então ali na região de Pedro Leopoldo. Elas já estavam mais velhas, né? E o Chico então começou a ajudá-las como ele podia, porque o Chico nessa época também era pobre, né? Ele tinha muitas dificuldades, tinha muita gente para socorrer e ele ainda não recebia muita ajuda. Naquele ano, na época do Natal, Chico viu Emanuel e Emanuel lhe disse: Chico, esse ano você vai passar o Natal sozinho, não é mesmo? Ele disse: sim, senhor, porque os familiares do Chico ainda não aceitavam completamente o espiritismo. E o Emanuel então lhe sugeriu: Chico, vá passar o Natal com Conceição. Ele falou: eu vou passar o Natal com a Conceição e com a Lia. E quando chegou o dia de Natal, a noite de Natal, já estava até escuro, o Chico juntou alguma comida e foi para a Lapinha, que era o bairro onde elas estavam. E quando ele se aproximou da casa das duas mulheres, ele teve uma surpresa, porque ele olhou para a casa e ele a enxergou toda iluminada. A casa estava toda iluminada, tinha uma luz envolvendo a casa. Ele então começou a ouvir um coro de vozes angelicais que entoavam lindas melodias. E na porta da casa, ele reconheceu Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento. Mas ele não via Eurípides com as roupas do professor. Ele via Eurípides com as vestes do escravo, que ele havia sido cerca de 300 anos depois da crucificação de Jesus. Como a ensinar que muitas vezes são as reencarnações mais difíceis, são as reencarnações mais dolorosas, mais desafiadoras, nas quais nós encontramos maiores problemas, maiores dificuldades, que são aquelas que trazem maior ganho ao espírito.
Vocês imaginem, então, a noite que o Chico teve ali com esse povo, né? Com essa luz, com Eurípides e sabe lá Deus mais quem lá dentro, né? Mas alguns meses depois desta noite, o Chico estava psicografando, já era tarde, quando ele viu o doutor Bezerra de Menezes. Porque, gente, esses eram os amigos do Chico, vocês imaginam? Só isso, né, Vera? Bezerra de Menezes chegou e falou assim para ele: Chico, encerra as psicografias e vai lá para a Casa da Conceição, porque essa noite nós iremos desatar os últimos laços que aprendem ao corpo físico. E nós precisamos de você lá, nós precisamos da sua ajuda. O Chico, então, encerrou as psicografias, pediu ajuda a um amigo que o levou lá para Lapinha, e ali ele pôde acompanhar o desenlace de Conceição. E depois ele tomou Lia e a trouxe para Pedro Leopoldo, ali para a cidade, para poder cuidar dela mais de perto. Mas Lia não iria permanecer por muito tempo. Alguns meses depois, ela também retornaria ao plano espiritual. E o Chico iria dizer que aquelas duas mulheres, elas voltavam para a pátria espiritual como espíritos completistas. Mas, nessa época, o Chico participava de um trabalho de desobsessão. E nesse trabalho participava também Arnaldo Rocha, aquele que foi o marido da Meimei, né? Era um trabalho em que eles recebiam espíritos muito difíceis, que eram reencaminhados, evangelizados. E no final desse trabalho tinha sempre uma mensagem instrutiva, uma mensagem psicofônica. E essas mensagens maravilhosas no final se perdiam, porque eram faladas, não tinha como copiar. Um dia, Arnaldo Rocha, ele conversando com um grande amigo dele, Carlos Torres Pastorino, ele falou sobre esse problema. E o Torres Pastorino falou assim: olha, eu acabei de adquirir um gravador, que lá naquela década de 50, gente, era uma fortuna aquilo, né? Tinha acabado de ser lançado, de ser descoberto, de ser inventado, chegar aqui no Brasil, caríssimo. Ele falou: eu vou emprestar esse aparelho para vocês gravarem essas comunicações. Ele emprestou, as mensagens passaram a ser gravadas. Depois de alguns anos, elas foram transcritas e se tornaram 2 livros que nós temos na Bibliografia Espírita, que são Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Pois bem, era o dia 30 de junho de 1955. Eis que Maria da Conceição retorna neste trabalho para dar o seu depoimento e para confirmar a sua condição de antiga dama da alta sociedade da corte inquisitorial de Filipe II na Espanha, onde ela havia colaborado ativamente com a Inquisição, quando pessoas inocentes, nós sabemos, foram presas, foram denunciadas, presas, tiveram seus bens confiscados, foram torturadas e morreram em prisões infectas. Mas ela vai dizer que depois de 4 reencarnações expiatórias, ela finalmente, com essa última, ela havia conquistado a coroa da vitória sobre si mesma. E ela vai deixar 2 conselhos para nós. Ela vai dizer: submetamo-nos ao amor de Deus, enquanto há tempo de partilhar o tempo daqueles que mais amamos, a fim de que a dor não nos submeta, implacável, obrigando-nos a partilhar o tempo da dificuldade e da solidão. Aprendamos, assim, a ouvir e a refletir, sem jamais esquecer que o amor reina soberano em todos os círculos do universo. Recordando, porém, que a justiça cumprir-se-á rigorosa na vida de cada um. E nós vamos encerrar com as palavras e o conselho de Emmanuel, que está lá no livro, na introdução do livro Roteiro, porque ele vai dizer: o Cristo é o nosso guia divino.
não te afastes dele. Somente o Cristo é o nosso guia divino para a conquista santificante do mais além. Não te afastes dele. Somente com Jesus, no evangelho bem vivido, é que reestruturaremos a nossa individualidade para a eterna ascensão. Tolere, assim, com paciência, as desilusões e os desencantos da caminhada. Não desanimes nem desfaleças. Os homens são os homens, mas Jesus continua sendo nosso divino mestre. E que ele nos leve de retorno aos nossos lares, envolvidos em muita paz. Muito obrigada a todos pela atenção. Nós que agradecemos.